Olá, amigas sergipanas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Por Elas, o podcast. Hoje temos aqui as nossas convidadas, Sucena Una e Marisa Schwab. Hoje trazendo elas aqui para falar um pouco sobre o protagonismo feminino na transformação da contabilidade. Esse episódio contaremos com a presença dessas duas presidentes aqui, para falar um pouco das suas trajetórias, falar um pouco do que vocês têm vivido dentro do sistema como presidente dos seus regionais. Sucena é presidente do CRC de Goiás e Marisa é presidente do CRC de Santa Catarina. Então eu queria passar a palavra para vocês e queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, Sucena. O que é que você fez, o que que você construiu nesse decorrer de 4 anos, né? Que você está, esse é o último ano, já estamos assim, nos finalmente. Me fala um pouquinho aí dessa trajetória até chegar à presidência e como é que você sai disso, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo. É certeza que vai servir, né, de exemplo, inspiração para muitas mulheres chegarem aí aonde elas quiserem, assumirem cargo de liderança, serem protagonistas, né, da sua vida. Agradecer, Sandra, pela parceria, pelo apoio, né, que fala assim, isso é muito importante, uma ajudando a outra, né, de mãos dadas é muito mais fácil a gente chegar e avançar. Então, eu sempre falo assim, quem me acompanha sabe que eu cheguei na contabilidade pelo amor, olha aqui, veio o amor. Eu tenho outras formações antes da contabilidade e eu estava me formando em Direito e naquela ocasião eu precisava cumprir o estágio. E aí eu fui fazer um estágio no SESCOM, que é aqui em Sergipe é o SESRAP. E eu fui fazer um estágio ali na área de Direito e acabei me envolvendo ali com o mundo da contabilidade. E ali conheci meu marido, meu pai foi meu amor viveu pela contabilidade. E naquele momento eu trabalhava já no SESPOM, já casada, e eu sentia a necessidade de entender desse mundo da contabilidade, porque normalmente contador só tem amigo contador, só fala de contador. Então eu falava assim, gente, que mundo é esse? E eu não queria falar de problemas domésticos, não queria falar de familiaridades, assim, do dia a dia. E todas as vezes que a gente saía, ou ia para congresso, ou ia para evento, aí você via um monte de gente burrada que você não era da área. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer contabilidade para poder entender. E como eu já trabalhava no SESCOM, tinha essa necessidade para também entender um pouco da vida do contador, né? Então eu fiz contabilidade e naturalmente eu fui aproximando mais ainda dos profissionais da contabilidade. Então eu tenho 22 anos de SESPOM, então naturalmente a gente vai aproximando dos profissionais, vai vendo as dificuldades e comecei a participar, apoiando, né, as chapas, participando dos eventos do conselho. E meu marido, que sempre um grande incentivador, eu fui convidada pelo ex-presidente para fazer uma composição de chapa de 1/3. Tá? E ali eu aceitei o convite e, naturalmente, aí é a questão da persecução, né? Eu lembro direitinho, em terço geralmente não faz presidente, né, Alice? Mas quando a gente ganhou as eleições, naquela época sei que tinha muita disputa, 3 chapas, por chapas e tal. Mas ganhando as eleições, eu fui convidado também para ser parte do conselho diretor. E fui, acho que uma das pastas mais difíceis, que é a fiscalização. Mas eu percebi, e na fiscalização, apesar do caminho ser muito difícil, você julgar o colega, né? Foi um aprendizado. Eu aprendi muito sobre o sistema, sobre a legislação, e acabei me destacando ali no plenário, pelo julgamento dos processos, pelo andamento dos trabalhos. E um dia eu perguntei pro presidente, a gente estava saindo de uma pandemia, e aí muitas pessoas tiveram que, as pessoas, principalmente nós, empresários, que cuidamos de empresa, tivemos que ser obrigados a olhar para os nossos negócios também. Então, eu acho que por fatores pessoais, fatores profissionais, a gente pode entrar no consenso, você tem uma mente de sucessão à sua frente, né? Mas ali naquele momento, eu me coloquei à disposição de ser presidente da entidade, pela vontade de servir. E um ano antes, né, eu me preparei e, naturalmente, a gente conseguiu, politicamente, né, fazer uma composição. Eu não era cabeça de chapa, é uma eleição de 2/3, mas eu tinha feito com meus amigos, né, uma combinação
de apoio, de estratégia de montagem de chapa. E aí tudo caminhou e deu certo. E aí, eu falo assim, no momento certo, cheguei com unanimidade e cheguei à presidência. Então, assim, difícil? Foi difícil. Muitos desafios, muito estudo, muita dedicação. Mas principalmente, que eu falo, com foco. Com foco, com determinação e com a vontade de servir, de ajudar os profissionais. Então, assim, estive na presidência e vivi aí grandes experiências, grandes desafios nesses 4 anos, porque não é fácil. Primeiro que é um trabalho voluntário, você acaba abrindo mão, né, de muitas coisas. Você abre mão da sua família, você abre mão de projetos pessoais, profissionais, para se dedicar. E eu acho que eu acho que a mulher tem esse diferencial, talvez essa sensibilidade de quando faz uma coisa, apesar que os homens acham que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, mas com dedicação, né, a gente faz bem completo. Então eu acho que esse também é um diferencial e um desafio, né, porque esse dia foi o aniversário da minha filha e a gente tava na compreensão. Ela falou assim, mamãe, o que você vai fazer no meu aniversário? Eu falei, nada. Mas é meu aniversário. Eu falei, mas a convenção eu não vou mudar a data. Então você mude a data da sua comemoração. Então, assim, são esses desafios que a gente tem que saber dosar, saber falar não e seguir a vida sem culpas, com equilíbrio e rompendo, né? Então, e basicamente foi assim. Não sei se foi difícil, pra mim foi difícil, foi desafiadora. Mas cada um com a sua história, cada um com os seus momentos e cada um passando por um processo, né? Isso sendo engraçado que quando a gente passa, no caso de vocês passam e é difícil, mas quando vocês chegam que concluiu e entregou, parece que é uma coisa tão fácil, foi tão assim, possível, que você fica assim, poxa, no começo a gente fica insegura, a gente tem os medos, a gente tem várias coisas que são novas, apesar de que você já vem de sistema também, que você era do SESCOM, do SESCOM, e você desafiar um ambiente altamente machista, né? Que é uma profissão que a gente tem lá, que hoje tem muitas mulheres, mas o ambiente do sistema ainda é muito de homens, né? E você vem e se colocou num papel que realmente, eu sou uma pessoa que, você sabe, tem uma grande admiração pelo seu posicionamento, pela sua trajetória, né? Que você veio, chegou e se impôs, e as pessoas hoje te respeitam muito pela sua trajetória, pelo seu modo de ser. Isso é uma coisa que pra gente, mulher, é tão difícil, né? E você fez isso com tanta maestria, e ainda para completar, que é isso, depois do próximo episódio tem que falar da sua parte política, né? Partidária, né? E você, Marisa, o que é que você tem aí para acrescentar de tudo isso que a Sucena falou, né? Que eu acho que você também vem de um local que sempre tiveram, apesar que você vem com 2 presidentes, eu acho, uma antes, mas você vem com toda uma responsabilidade grande, né? E fez também o papel que historicamente o CRC de Santa Catarina. Primeiro, agradecer a oportunidade pelo espaço, mas por ser com você, eu tenho um carinho muito grande, Sandra. A história do CRC de Santa Catarina não é muito diferente da maioria dos CRCs. Ela é majoritariamente comandada, né, as gestões, por homens. Eu sou a segunda mulher, uma história de 78 anos, sendo que a primeira, o assento à presidência em plena pandemia e por um mandato. Então, com certeza, num ambiente desfavorável para ela, né? Eu a única reeleita. Então, quebrar essas barreiras é um caminho árduo, mas possível. Eu venho de uma história parecida, não foi pelo amor que eu entrei na contabilidade. Na verdade, eu entrei muito tardiamente. Eu já era formada em segundo grau, 5 anos formada em segundo grau, técnica em contabilidade, sem registro, porque eu não atuava. E então, meu noivo à época, né, que depois veio a ser meu marido, com 27 anos, hoje não mais, mas ele faz parte dessa história. Ele dizia, mas tu é uma menina tão estudiosa, eu tinha sempre a fama de ser a estudiosa da família, a que gostava dos estudos. Poxa, tu não vai fazer uma faculdade? Eu dizia, não, tem que trabalhar. Família
muito humilde. Eu queria o meu dinheirinho, eu queria renda final do mês e achava que não era possível compatibilizar, então se deixando. A faculdade veio 5 anos após o ensino médio, coisa que hoje é quase inconcebível. Os jovens de 18 anos estão tirando o pé do segundo grau e entrando nas universidades, enfim. Eu estava 5 anos lá, no marasmo, cuidando só de trabalhar e trabalhar. E ele, muito crítico nesse sentido, disse, não, tem que fazer alguma graduação. E a época, long time, muito... Eu não tinha condições de passar um vestibular de uma universidade federal. Eu não tinha condições, capacidade de concorrer com aquelas pessoas. Eu vinha de ensino médio público, e aí não é uma crítica, é uma constatação. Eu vinha com defasagem em relação aos que concorriam no vestibular, uma base de estudos muito melhor. Então eu tentava o vestibular na vida, obviamente não passava. Eu queria fazer direito. A vida inteira eu falava em direito. Depois minha filha veio se formar em direito, de Projetamos Filhos, né? Enfim. E para entrar numa faculdade, tinha um índice de aprovação um pouco mais baixo. Direito era tipo 15/1, 20/1, os candidatos vagas, e contábeis era 7/1. Eu vi na contabilidade a possibilidade de passar. E via o mercado de trabalho muito promissor. E dizia, poxa, a vida inteira eu ouvi falar que contador, não falta mercado, enfim, para tudo que eu queria. Uma renda, uma graduação, e fui para contábeis. Bastaram 2 semestres, eu enlouqueci, eu me apaixonei. Parece coisa de discurso, não é? Eu enlouqueci. Gente, isso aqui é lindo, como que eu não sabia disso antes? Me envolvi absurdamente com a ciência. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu não me via, mesmo na graduação, no ambiente profissional de um escritório, nenhum demérito, eu só não me via, né, de uma organização contábil. Eu não me via muito numa rotina diária de uma empresa, de um escritório, e dizia, eu queria me dar aula, sabe? Eu queria me ver lá na frente, acrescentar o trabalho. Eu queria aquela posição. E isso foi amadurecendo, tanto que eu me formei, nunca atuei em uma organização contábil, gostaria de ter outras experiências. E fui para a área da docência desde então, são 28 anos que eu atuo na área da docência. E aí eu gosto do termo, mas vou usar. Quebra de paraíso. Nem manjado, mas ok. Outra barreira que foi rompida no CRC de Santa Catarina. Porque, historicamente, todos os presidentes eram pessoas, homens, e no caso, também a única mulher anterior ali, que militavam na área contábil, seja no escritório, seja, por exemplo, eu acho que todos em escritórios, um ou outro, talvez em igrejas, mas atuando com contabilidade no seu dia a dia. Eu atuava com contabilidade numa sala de aula, então ter uma mulher, que já não era uma tarefa fácil, e ter uma mulher que não era de escritório, enfim, foi o primeiro grande desafio. Mas a história de se colocar, né, Sucena, é uma construção, a presidência é fruto de uma construção. E não é uma construção rápida, né? Eu estou no sistema CFC, CRCs, como membro de comissão, depois como conselheiro suplente, depois volta para o meu CRC de origem vice-presidente, volta para o federal, suplente, 22 anos. Antes de ser presidente, foram 20 presidentes. Então não é uma coisa que você tem ali, eu quero isso aqui, vamos lá. Você tem que construir o caminho para que as pessoas que ajudam a decidir vejam, não, realmente ela talvez possa ser capaz, ela tem condições para você ter o aval do teu grupo, como do teu. Não, ok, a Marisa agora talvez possa. Mas é aquela história, eu não gosto muito dessa defesa ferrenha de feminismo exacerbado, mas é fato, tu tem que provar sempre um pouco mais. O tempo todo, na condição de mulher, tu acaba tendo que provar um pouquinho mais, tá? Para ter esse merecimento, essa aceitação. Uma profissão, como tu disse, é majoritariamente masculina, não mais mulher, porque a gente já está chegando nos 50-50, né? Brasil, eu acho que muito, muito próximo. Estado de Santa Catarina, acho que temos 46% de mulheres. Já tem alguns estados que dá uma ultrapassou. O Rio Grande do Sul já ultrapassou. Não é, em números ainda, não é tão mais o problema. Nós já somos uma parcela
significativa. Mas em cargos de liderança, ainda temos muito que trabalhar. Há muitos. Eu vi que a nossa geração, embora seja jovem, talvez não alcance. A dos nossos filhos haverão de alcançar uma realidade diferente. Porque ainda é um esforço adicional para você ter que colocar um posicionamento mais firme. Eu lembro que quando fomos para a composição chapa, e na minha entrada no conselho como presidente, nós éramos chapa oposição na época, né? Eu tinha uma chapa que estava na gestão do conselho e nós entramos. E então nós éramos oposição e precisávamos compor aquele grupo para ser a chapa. E eu fui com uma reunião, alguns já com pretensos candidatos pensando em presidência. Não era eu não era o plano nem A nem B daquele grupo. Eu era plano C, não era nem plano de Miguel, né? Eu estava nem ali, eu entrei na reunião, conversa, pedi a palavra, uma reunião brutal, levanta a mãozinha para falar. Eu disse, colegas, eu queria dizer para vocês que eu quero colocar meu nome na mesa, que eu quero, acho que eu tenho condições agora, 20 tantos anos depois, de ousar e colocar meu nome na mesa, e eu acho que eu posso ser robô presidente. Não foi uma unanimidade na época. Onde foi? A gente fez também, né, que algum tempos atrás, eu acho que tem que, vamos botar aí uns 12 anos, mais ou menos, nós tínhamos 11 presidentes. Acho que menos. Ah, que era 11. Não, eu digo menos tempo. É, que foi quando nós entramos, saíram 11, ficou 7, sim. Não, 7 sessões. Era 11, virou 7, de 7 virou 5. O que a gente espera? Vocês acham que essa falta de presidente mulheres se lançarem, e por falta delas não terem a coragem? Olha, eu acho que vai depender muito de região. Por exemplo, nós já tivemos na região norte uma chapa formada só por mulheres. Então, assim, vai depender muito de região. Por exemplo, no meu estado, a Marisa colocou que ela tem muito tempo, eu não tenho muito tempo de CLC. Então, com 2 anos, eu nunca tinha entrado numa comissão, nunca tinha participado de nada do CLC. Então, eu já entrei em uma chapa. Mas é que a Sucena, eu acho que ela tem uma trajetória, uma história. Ela tem uma história dentro do sistema. Assim, eu era dos papos, assim, eu fazia eventos, eu conheci o bastidor de trabalho ali. Mas na parte política, não. Então, assim, depende. Igual eu falo assim, ó, meu estado, apesar de ser Goiás ser um estado muito feminino, diz que lá tem 12, 14 mulheres para cada homem. Olha, em número de energistas a gente é muito baixo, a gente é 36, 37%. Mas por quê? Porque elas não veem a necessidade. Eu vi a necessidade, por exemplo, eu me formei, primeiro ponto, eu me formei e de imediato passei os anos de eficiência e já tirei o meu registro. Mas eu só tive contato de trabalho com a contabilidade 12 anos depois. Mas, para mim, era importante completar o ciclo, passar nos anos suficientes e tirar o meu registro e estar pronto. Eu sempre falo, gente, eu estou pronto para qualquer coisa. Então, eu não ia perder a oportunidade. E, às vezes, se você for dentro de um ambiente das empresas e tudo, a maioria são mulheres, estão em cargos de liderança, estão em cargos de chefia, mas, às vezes, elas não veem a necessidade do registro. Quando você fala em cargos de posição, você fala assim, gente, você não contrata um contador porque é homem ou mulher, você contrata pela confiança e pelas competências, pela prestação de serviço. No meu ambiente, eu falo assim, ó, eu só tenho que agradecer a eles, porque eles me apoiaram. Eu sou a única num conselho de diretores com 8 homens, então assim, e eu nunca tive problema, eu nunca tive nada. Sou a primeira mulher também reeleita, mas assim, eu acho que as mulheres precisam querer. E eu vejo muita despipa. Então tem que ter objetivo. E aí, o que pesa? Pra às vezes não ir. Família, a prioridade do trabalho, porque o conceito é muita dedicação, é tempo. Então aí a pessoa fala assim, pra que disso? Então às vezes sim, que merece remuneração. Aí ela fala assim, porque por exemplo, nós acabamos de passar por um processo eleitoral. Beleza? Você é a política da Marisa. Mas na hora de fazer uma composição de vice-presidentes, é difícil você pegar uma que vai querer. Por quê? Porque a mulher talvez se prova toda hora,
Talvez tenha um que pense, por exemplo, eu posso estar feia, bonita, desarrumada, sem ter uma oportunidade, eu vou lá dar uma entrevista, eu vou pegar o microfone, eu vou falar. Quando tem certas coisas que não me incomodam, mas que incomoda o outro. E aí dá a dificuldade da pessoa se colocar. Porque o conselho que eu dei pra... Eu chamei as mulheres, falei o seguinte um dia. Peça uma palavra, eu frenar. Mas eu vou falar o quê, presidente? Você não fica escutando as asneiras que eles falam? Vamos falar também qualquer coisa. Traz um assunto, traz uma pauta, mas tem que falar. Então, assim, Se expor, né? Existe da pessoa. não se posicionar. E hoje, falando em exposição, hoje é difícil você se posicionar, você falar, você chegar, porque a gente tem críticas, né? A pessoa repara que você tá sem a unha. Ai, meu Deus do céu, você não tá bem, que a sobrancelha não tá feita. Então, assim, são várias situações. Então, eu falo assim, ó, no meu estado, num ambiente que eu convivo, eu acho que vale muito mais elas quererem, elas buscarem, elas se posicionarem, elas partirem na mira. E eu acho que eles sentem falta disso. Eu acho. É muito cômodo, eu acho. De novo, não é uma guerra de sexos e tamanhos. Mas é muito cômodo para as pessoas, e aí, no caso, para as pessoas do gênero masculino, que estão acostumadas num formato de a liderança que passa por essas pessoas, de não ter ninguém reivindicando algo. Então, se lá no meu estado, talvez, houvesse uma mulher que dissesse, olha, agora eu estou em condições, eu coloco meu nome à disposição, provável que não houvesse dificuldade nenhuma desse não ser vetado. Tem exemplos importantes, eu gosto do exemplo agora recente, São Paulo deve eleger de novo uma mulher, já teve o maior estado desse país, maior número de profissionais ativos, 100 e tantos mil, já foi presidido por uma mulher, tanta competência quanto todos os colegas. E agora, muito provavelmente, dois mandatos seguintes serão mulheres, pelas costuras políticas que eu sou. É isso, você tem que se colocar à disposição. O ponto do que a Sucena falou, Você tem que saber fazer comigo. Exatamente. não tenha dúvida. Agora, e talvez é a parte mais Eu acho que é a coisa mais A parte operacional, eu costumo dizer que exercer a presidência na parte operacional se não dá trabalho. é o que tu não sabe aprender, né? Eu nunca trabalhei, eu nunca gerenciei uma autarquia federal, é um ente com características muito particulares. Eu fui crua no que se refere à área pública, né? Vamos dizer assim. Eu já era gestora, mas em outros ambientes. E eu aprendi, o que eu aprendi. O problema não está no operacional. Porque o operacional, se for uma pessoa esforçada, vai aprende com as pessoas, com o próprio corpo funcional que está lá e que no meu estado é incrivelmente bom. A questão que mais tu tem que exercitar ao longo da presidência é um aspecto político, que não é partidário, obviamente. Mas eu acho que isso também se constrói. Eu tenho certeza que em muitas mesas de debate eu poderia receber olhares de tu tem que provar. Não, eu estou aqui, eu me preparei para esse momento, eu estou nessa reunião, eu estou defendendo essa pauta. É se colocar. A partir do momento que nós tivermos um monte de mulheres se colocando, eu acho que a gente não vai enfrentar tanta dificuldade. O que a Sucena falou tem um nome científico, que eu organizei até bem recentemente. Um grande empecilho, no meu ponto de vista, que tu tocou, é o que os autores chamam de maternidade social. Maternidade social é aquilo que faz as pesquisas indicarem. Eu falei que eu ia falar das pesquisas porque elas confirmam mais ou menos o que a gente está falando da informalidade. Tem uma pesquisa, eu não vou lembrar, depois eu olho aqui, que apontou que de cada 100 entrevistados, perguntaram por que aquela pessoa não aceitaria um cargo de alta liderança. Dos 100 entrevistados homens, 4 disseram, eu não aceitaria por questões relacionadas à minha vida familiar, doméstica. Não estou falando de maternidade de filhos, né? Nem todas eram mães, né? Maternidade social é a família como um todo, é o cuidado com o olhar com a mãe, enfim, com os impedimentos que virão se eu assumir aquele cargo. Dos 100 entrevistados, 4 homens disseram, nessa pesquisa, que não aceitariam por questões de maternidade, esse aspecto social, essa responsabilidade com o entorno.
e mulheres foram 34. Perdão, 32 mulheres e 4 homens. Então nós estamos falando das mulheres pensarem muitas vezes mais ao assumir um compromisso, porque parece que nos pesa mais. Parece que é horrível, mas parece que é muito mais fácil o homem pegar a sua mala e deixar o seu filho de 4 anos em casa, no meu caso a minha filha, que eu comecei a viajar em torno da causa, né, do ambiente classista e dessas atribuições todas, quando a minha filha tinha 3, hoje ela tem 25. É muito mais fácil de pegar uma mala, um homem, e sair e dizer tchau filha, a mamãe tá aí pra te cuidar, do que eu, uma mulher, pegar a minha mala e sair e dizer tchau filho, o papai vai dar um help aí, a tua avó. É muito mais difícil. E é histórico, não é nenhuma questão de guerra de sexos. É histórico, a mulher vai pensar 10 vezes mais. Ainda que ela tenha toda a competência, tanto quanto. E os homens, de uma forma cômoda, não estão errados, não, tá? Não aceitar. Eles é o natural, é porque é cultural. Nós fomos criados desse jeito, né? Com essa questão de cuidar de filho, de cuidar de casa. Essa foi a nossa realidade. Eu acho que hoje a gente está mudando, essa geração vem mudando. Nós estamos aí na frente fazendo. E o que eu me preocupo, uma coisa que a Sucena falou e você, Marisa, é que a gente não pode deixar que o que a gente está dizendo de estar no seu posicionamento de mulher, de homem, não é essa coisa de briga de quem está no poder que tem que ser mulher. Não tem que ser mulher. Como a Sucena diz, eu contrato um profissional pela competência, eu não contrato se leva o meu ser mulher. Então, a gente precisa ter esse olhar. Nós poderíamos ser mulheres que ocuparam altos cargos de liderança e ter feito um trabalho medíocre. Não éramos nosso gênero que daria sucesso a essa causa. Ó. É o esforço, é a competência, é tudo isso. Ó, eu confirmei o número, é 32 e 4. E a pesquisa é da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então é uma pesquisa sólida, que prova aquilo que a gente estava falando. Nós somos horas, umas poucas. 10 pontos. Eu acho que, assim, eu acredito que em cada região, como a Sucena falou, tem suas particularidades, né? Nós somos aqui do Nordeste. O Nordeste ele tem um ambiente muito mais arraigado, de ser comandado pelos homens. As mulheres foram criadas com isso. Eu acredito que o mais difícil, mas não é impossível. Nós temos aqui no nosso estado, nós tivemos 2 mulheres presidentes depois de quantos anos, né? De ter como presidente, aí vem. A Sucena também já teve outros presidentes, só foi você e a Lucy, né? Então, assim, mas o nosso estado não é uma característica de que é trajetória de vir mulheres, como a gente tem no nosso Conselho de Contabilidade, Conselho Federal de Contabilidade, né? Depois de 70 anos, a gente vem uma, e hoje a gente já está com quantos anos depois dela, né? Então, o que falta para que a gente possa também galgar isso, né? Falta de incompetência? Claro que não. Não é, porque a gente tem mulheres competentíssimas que têm a total condições de estar à frente. Mas será que é o medo de se posicionar, de correr, de colocar, de dizer, eu estou fazendo 1000 coisas, ou está querendo que eu encontre alguém que diga, eu vou apoiar você, que é muito mais fácil do que lutar. Se você for pegar, nós estamos falando do Conselho de Contabilidade, mas se você for pegar outros conselhos e a própria OAB, a OAB Goiás tem 100 anos, nunca teve uma mulher presidência. Santa Catarina teve agora a última gestão em o 12. Se você for pegar os outros conselhos, a história se repete. Não é uma realidade só, não. Nossa, não. Tanto que qual foi o intuito de fazer o podcast foi voltado para as mulheres que não fossem. Porque muita gente perguntou, você está tratando da contabilidade? Eu disse, não. Não há qualquer cargo de liderança, porque não só existe mulher na contabilidade, existe em todas as profissões. E quantas mulheres? A gente sabe que a nível mundial ainda é muito pior. Porque se a gente em cargo de CEO, a gente é muito pouco mulheres nesses cargos, né? Porque a gente sabe que a cobrança em cima da gente, a gente tem que provar 10 vezes mais do que a gente vai fazer. O homem é tudo mais, não vou dizer que seja mais fácil. Natural. É mais natural, né?
a gente se cobra, a gente entre a gente, né? Que a gente percebe, a gente olha, a gente critica dessa síndrome, que é síndrome de impostora. Da impostora, ai, que nos persegue. Mas a contabilidade tem uma vantagem. Por exemplo, o mercado de trabalho é igual. Nós não temos diferença de salário, pelo menos no meu estado, não. Não, E as oportunidades, eu acho não, tenho certeza, para as mulheres no mercado de trabalho são maiores do que para os homens. hoje há uma tendência bem favorável. É remunerado, né? Eu falo assim, para quem não conhece a contabilidade, a gente vai conversar sobre outras profissões, é uma realidade que, graças a Deus, não existe para nós. Então, a contabilidade é um ambiente muito favorável no mercado de trabalho para as mulheres. Do contrário, quando se fala no contexto geral de palavra, né? As mulheres são... Hoje as mulheres no Brasil representam mais da metade da força de trabalho no Brasil. A parcela economicamente ativa, as mulheres representam mais do que os homens em termos de força de trabalho. E em altos cargos de liderança, se pegar 10 pesquisas diferentes, eu tenho mais do que esse número numa palestra que eu trabalho, nenhuma, olha, o maior percentual, se eu não estou equivocada, é de 36%. Eles variam de 32%, 30%, 36%. Então, ainda que represente mais da metade da força de trabalho, apenas 1/3 dela os cargos de alta liderança, né, altos cargos de gestão, são ocupados por mulheres. A gente ainda precisa, é triste, mas a gente ainda precisa de leis para respaldar a nossa participação em alguns lugares. Saiu agora recentemente, ano passado, 2024, ou neste ano, a lei que assegura 30% de vagas nos conselhos de administração em empresas estatais no país. É lei que precisou a lei dizer, olha, tem conselho de administração em todas as grandes empresas do país. Pois bem, um terço tem que ser ocupado por mulheres. Por quê? Porque as pesquisas indicam 6%. 6. Mas será que tudo isso, né, é exatamente o que a gente está falando, é o medo de se expor? Eu digo assim, que a maioria das mulheres, que a gente, pelo menos que eu conheço, que chega a um nível de escala assim, profissionalmente, o marido não aguenta, não acompanha O meu preço que vai se pagar, né? Exatamente, porque eu acredito que o homem ele não foi preparado para dizer para a mulher dizer assim como você Vai, voa. olha, eu vou pegar minha mala, toma conta aí as casas já. E eu também, mas assim, mas eu acho que são exceções. Isso assim, eu tenho um parceiro que entende, mas eu acho que eu sou exceção. Mas somos sim. Eu tenho total consciência e quando eu comecei a minha fala, em algum momento eu falei, né? Eu estive casada durante 27 anos, não estou mais casada. A única pessoa com quem eu tive uma relação e não deu mais certo. Depois de 7 casas, não deu muito certo. E eu tenho convicção de que se fosse uma outra pessoa, talvez eu não tivesse alçado tantos voos. Porque é preciso que alguém vai e te valide. Nós precisamos que alguém diga, vai, tu é capaz, vai que eu seguro a onda aqui pra ti. Então assim, ó, nesse aspecto, embora eu não esteja casado, eu devo muitíssimo a essa pessoa que ficou comigo. Quase 30 anos e disse, vai, que tem condições, vai, eu seguro a onda aqui pra nós. Claro, um rede de apoio, pra Bíblia, enfim, minha mãe, mas uma pessoa que vê, eu vou pro básico, tá? Um homem, não é um homem bem resolvido, vê a sua mulher se perequetar todo. Bonitona, porque também nós já fomos bem mais jovens. Hoje precisamos um pouco mais de suporte aqui, mas vai lá, uma mulher, se coloca bonita, vai para uma posição de liderança, vai falar num ambiente majoritariamente masculino, vai ter uma audiência com o governador do teu estado, vai para um secretário de fazenda, essa mulher... Não, mas qualquer um que diga que fica confortável com isso, não. E a filha tadinha, ela foi uma vítima. Ela aceitou por imposição. Mas hoje, adulta, hoje ela, meu Deus, assim, o reconhecimento de que o preço não foi tão alto. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu criei minha única filha, uma mulher bem, uma menina incrível, com valores, com princípios.
E eu não era uma mãe tão presente. Eu era muito mais ausente. Mas eu acho que não é, e aprendi isso com um amigo meu, não é para a quantidade de tempo, né? É a qualidade desse tempo. Então eu peguei isso como mantra de vida. Eu posso não ter tanto tempo com ela, eu posso não ser aquela mãe que fica de segunda a sexta e que vai buscar na escola todo dia. Mas a qualidade do tempo tem que ser a melhor do mundo. E hoje a minha filha reconhece isso. Brinca, tira uma onda comigo. Mãe, vamos marcar uma agenda, vamos almoçar essa semana, vai passear em casa, tira uma onda comigo. Mas ela entende que foi uma construção que me levou aos lugares que eu desejei estar, que ela, de certa forma, foi beneficiada por isso, sim. Ela cresceu num lar legal e com coisas que eu não tive condição. Quando eu estava na idade dela, a pegar minha filha viajando para o exterior com 11 anos. Minha amiga, eu fui andar de avião aos 30. Então, tem o contexto, né? Hoje ela entende que teve um trecho, né? A minha ausência um pouco, mas que isso foi bom pro que o nosso núcleo familiar, que trouxe resultados legais. Você deve ter sido uma referência e o pai dela, de certa forma, ela não vai querer algo que não tenha dado aquele suporte que ela sempre viu o pai dando. Exato. Porque acredito que o término não foi por conta das suas viagens, do seu posicionamento. Viveu com isso a vida inteira. Então, assim, então ela viu um parceiro que apoia. Como a gente vê o Edson, Ela tem uma boa referência de... então, Mas para ele é um pouco mais fácil, talvez, porque ele vive no meio. Não Sei. já viveu essa posição. Eu fico pensando, para alguém que não é do meio, o meu me parecia... ou não, ou não, Não sei. Porque fiz uma leitura que é precipitada. não sei, Uma leitura que deu a ser ela. porque pode ser exatamente o contrário. Por ele conhece o meio e tá lá com ela, né? Mas a gente vê como a gente vê o crescimento das mulheres e os posicionamentos. Cada vez assim a mulher se posicionando, colocando a sua cara. Sucena, ano passado entrou para a política, né, partidária. E acredito que ela pode deixar aqui um spoiler aqui, que também ano que vem ela tá pronta para mais um desafio desse, né? Que eu acho que se a gente está falando aqui dentro do nosso universo, Que precisamos. que a gente está nesse universo que a gente acha que é triste ver tudo isso, que é complexo. Você imagina na partidária, né? Que a gente vê um ambiente tão poucos de mulheres, né, Sucena? Você que conviveu acho que 6 meses, né? Conviveu nesse meio assim, de frente, né? E a gente vê que precisamos, a gente precisa. E o que você está fazendo, Sucena? E o que as mulheres, né, quando te vê lá, né, na sua trajetória, trazendo, o que você enxerga que você pode estar lá para trazer para a gente como mulher, né, de dar cada vez mais força da gente estar indo buscar mais esse espaço? Olha, eu sei que fala o seguinte, a gente cobra muito, mas a gente precisa participar, né? Nunca nem tinha pensado me aventurar na questão política partidária, que a classista já é muito difícil, né? Aliás, é mais difícil da partidária. Isso. É mais difícil. Mas aí o que acontece? Eu, como presidente do conselho, eu via a necessidade da gente discutir leis, da gente servir e a gente ter voz e presença em alguns ambientes. Querendo ou não, o contador, ele é um cumpridor de legislação. Então, eu falei assim, eu não vou deixar qualquer um fazer, depois fazer coisas erradas, a gente tem que cumprir, para depois fazer emendando. Então, aí, querendo ou não, a gente conseguiu ter muitas parcerias, muitos acessos e tal, e eu acabei, com a reforma tributária, tendo uma proximidade muito grande com o senador Vanderlan. E a gente criou uma afinidade, a gente falava muito, fizemos muitas palestras sobre reforma tributária, e ele me convidou, meu marido da sessão, editorar no conselho. Eu liguei pra ele e falei, ô Edson, o que você tá fazendo? Eu tô aqui no partido sobre sua filiação. Eu falei, o quê? Pelo amor de Deus, não tenho mais o que fazer. Por tanta coisa pra me fazer, me poupe. Desse jeito. E aí, aí cheguei a casa e falei, não, pelo amor de Deus, eu com tanta coisa pra fazer acontecer, não, eu vou filiar você no partido, porque
já tem pesquisa, as pessoas estão falando do seu nome e você tem que estar preparada. E foi meu marido, que eu tô falando pra vocês, e meu marido, né? Tá. E aí, um dia o senador me ligou, faltando acho que um último dia de filiação. Ah, você tá afiliada aonde? Eu falei, tô em tal partido. Ele falou, não, você vem pro meu partido aqui, eu quero fazer um projeto com você. Eu falei, ó, senador, não vou ser candidata a vereadora, não. Não, porque eu tenho um projeto acontecendo, eu tenho umas coisas aqui no conselho, tô tocando uma obra, e assim, não é fácil, a eleição de vereador é uma das mais difíceis e tal. Não, nós vamos fazer um outro projeto, tal. E eu tinha sido convidado por um outro partido, já negociando uma cadeira de vice-prefeita nesse partido. Aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, de férias, mas eu filiei e tal. E conversando com ele no telefone, eu falei, vamos fazer o seguinte, como é uma situação nova, vamos trabalhar o plano de governo, a gente vai colocando as teses que a gente acha, tal. E eu tô lá em Nova York, de repente meu celular começou, Ele foi na CBN e anunciou o meu nome como uma das prováveis candidatas a B e C, D. Aí dali pra ali eu falei assim, gente, a oportunidade tá aí, vambora. Então eu fui estudar, fui entender, porque a gente acha que sabe, mas você não conhece a sua cidade, você não... Eu nem sabia que a minha cidade tinha bairro, que não tinha esgoto. Então assim, foi um momento muito importante para entender o que realmente é política pública, porque a gente é privilegiado, a gente acaba vivendo numa bolha, tem pessoas que não tem nada, e que precisa se falar de violência, que precisa falar de acessibilidade, que precisa falar de escola, porque tem gente que não tem oportunidade, porque não tem como deixar a sua criança, não tem vaga na escola, e se não tem vaga na escola, a mulher não sai para trabalhar. Então, assim, são situações que às vezes é fora da nossa realidade. Então, o processo foi muito importante para o meu crescimento, né, como pessoa. E eu sempre falo, tô pronto pra qualquer coisa. E me convidaram e pode me chamar que eu tô disputando. Então, assim, eu acho que é uma experiência importante. Por exemplo, não que a gente queira a cadeira de ninguém. Eu acho que o que a gente precisa ter mais é visões diferentes. Há pouco tempo a gente teve uma discussão aí da inclusão do absorvente na cesta básica, né? Homem não ia pensar, por quê? Porque dificilmente você vai ter um homem que vai conversar com os tepitos sobre a menstruação. E se a criança não tiver, o adolescente não tiver o absorvente, ele não vai para a escola. Por não ter a presença da mulher, tem essas dias, o que vai ser estudado. Por isso que a gente precisa participar. Por isso que a gente precisa contribuir. Eu não sei de tudo não, nem quero saber, mas eu quero estar com pessoas que saibam e que vão me assessorar e que vão me ajudar e que vão pegar na minha mão e falar, é assim, 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 assado. Eu acho que a gente precisa participar. E a participação, não necessariamente você precisa facilitar no maior cargo, na maior cadeira, onde estar. Não, tem várias formas da gente contribuir. Por quê? Porque, historicamente, há dificuldade. Quando a mulher pôde votar, sair de casa, trabalhar, barará. Então vamos lá, você tá em uma sessão de trabalho. Aí você para maternidade, aí você sai 6 meses, 4, 6 meses. Você não vai voltar para o mesmo lugar, que as oportunidades estão aí, e você tem que agarrar. Sem medo, sem tititi, sem frescura, gente. E contribuir. Então tem que dar palpite? Tem que... Se eu posso perguntar para todo mundo que tá aqui nessa sala, quem que eles votaram na última eleição? Não vão saber. Porque vota e acaba. Mas cadê a cobrança? Por isso que eu falo que a classista é mais difícil. Por quê? O partido, o deputado elegeu, ele vai atender quem agora? Liderança. Nós não. Nós elegemos e atendemos o nosso eleitor todos os dias, porque o contador está na nossa porta todo dia. Então nós somos testados diariamente. Então é uma outra realidade. Por isso que eu falo que é mais difícil. Mas eu falo assim, gente, tem que participar. Porque as leis que estão sendo feitas, seus filhos vão cumprir. É o futuro. Então, é por isso que mundo você quer. Às vezes eu tenho uma preguiça, eu sou muito chave, é uma situação, eu falo, pelo amor de Deus, desliga a lâmpada. Vai faltar energia, cuidar com a água. Não, o mundo hoje está muito girando em seu umbigo, é só hoje. As pessoas estão esquecendo de pensar no coletivo, no que a gente vai deixar na sua geração. Eu acho que talvez é uma mudança bem cultural que o mundo precisa passar, não hoje, não o que eu vou fazer, mas é o que eu quero deixar, o que eu vou construir, o que meus netos vão ter, como que vai ser. Então, eu penso muito nisso daí, por isso a importância da participação. Gente,
todo o aspecto da dedicação. Eu sempre falo assim, ó, seu trabalho no seu mundo. Se você trabalha 8, você vai ganhar por 8. Se você trabalha 10, é por 10, é por 2. Só que, se você sai e vai fazer seu lazer, e tem e vai estudar, ou vai se aperfeiçoar, você vai estagnar. Então, tudo é dedicação. Independente se eu fiz bem feito ou deixei de fazer, o momento que eu estou ali, eu fiz. É só que você deixar a sua casa, deixar muitas das vezes o seu trabalho para estar lá entregando algo que você não tem retorno financeiro, mas você tem retorno, outros tipos de retorno, né? Que a gente tem de ser solidário, de melhorar a classe, porque eu acho que o intuito de todas nós, quando entramos, né, por o meio classista, o que é? É melhorar cada vez mais a nossa profissão. Mas eu acho que ainda tem muito ainda, então ela evoluiu muito. Mas eu acho que ainda tem muito ainda para percorrer, principalmente nós mulheres. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo. Gente, estamos chegando mais um final do episódio do Por Elas. E hoje a gente teve aqui a presença dessas duas maravilhosas mulheres que são presidentes de cada do regional de Goiás e outra de Santa Catarina. Sigam a Fundação Brasileira de Contabilidade, siga o Por Elas, siga a Sandra Santiago, também me sigam nas redes sociais e desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, que a gente não sabe que horas vai passar. E que tudo de bom para vocês e um beijo no coração de cada um de vocês. Meninas, meu muito obrigado.